nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre minha cruz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graça e paz, irmãos, convidados, amigos, os que nos assistem pela internet. Abram, por gentileza, no Salmo 19. É o salmo onde fiz uma meditação no nosso boletim sobre a restauração da alma. Quero ler todo o salmo e meditar um minuto no verso 7. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Amém. Vamos ler juntos o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que versículo maravilhoso. O texto fala da alma. No boletim eu explico melhor, mas nós somos a junção do corpo e da alma. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos a alma. A alma faz parte de nós, nossa essência. E essa alma, que é o mesmo espírito na Bíblia, alma e espírito na Bíblia é uma coisa só, nenhuma diferença. E toda vez que você lê alma e espírito, pode fazer a mudança que é igual. Essa alma adoece. Daí o salmista falar que a lei do Senhor restaura a alma. E ele diz que ela é perfeita, de tal forma que a alma busca a perfeição dela mesma na lei perfeita. Se a lei não fosse perfeita, se chegássemos perto dela, não seríamos perfeitos. Então a lei é perfeita e a alma que chega perto da palavra, que se alimenta da palavra, recebe a perfeição da palavra. A alma é restaurada, a alma peca, a alma se entristece, a alma fica doente. E aqui diz que o único remédio aqui para que a alma seja restaurada é a leitura da Bíblia, a meditação na palavra. Daí no final do salmista ele falar que ele vai meditar, ele vai guardar sua mente meditando na palavra. Deus pode restaurar a nossa alma. Quando eu converso com gente triste demais, eu oriento a ler a Bíblia. Quando eu converso com gente que pecou demais e está muito triste por causa do seu pecado, a Bíblia, a palavra de Deus restaura a alma. Ela cura, ela dá alegria, ela transforma, ela renova, ela purifica, ela aviva, ela constrange em certos momentos, ela repreende, mas ela restaura a alma. Que promessa maravilhosa. Nós temos que tomar posse disso aqui. E falar para Deus, Deus, se a tua palavra, se a lei é perfeita e restaura a alma, restaura a minha alma cada dia. Que nesta manhã, nesse domingo, nós tenhamos nossa alma toda tocada, toda visitada pelo Senhor, e que numa alegria espiritual nós celebremos ao Senhor o culto, e que nós também, que nós ouçamos a palavra, e que ela ajude na restauração da nossa alma. Vamos orar um pouco? Senhor Deus, obrigado por esse grande versículo. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela restaura o nosso coração, ela restaura o nosso ânimo, ela restaura o nosso amor, restaura a nossa alegria, restaura a nossa comunhão com o Senhor. A lei do Senhor, por ser perfeita, por ter vindo de um Deus perfeito, por ser intimamente ligada com Deus, por ser o hálito de Deus, a palavra de Deus restaura a nossa alma. Neste domingo, Pai, tanto os que estão aqui como os que nos acompanham em casa, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na nossa alma, opere a nossa alma. Coloque a nossa alma alinhada com a vontade do Senhor. Que a lei do Senhor faça cócegas na nossa alma nesse dia, na meditação, na escola dominical, nos cultos. Que todos sejam abençoados por essa lei tão perfeita. O Senhor poderia ter nos deixado sem a palavra, mas por misericórdia o Senhor a deixou para nós. Nós temos orientação, nós não estamos soltos, nós temos uma bússola, nós temos um caminho, nós temos direção, nós temos um manual para te conhecer e conhecer a perfeição do Senhor, a tua lei. E ela sempre restaura a nossa alma. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos os avisos no boletim. Eu quero corrigir um aviso, a tarde de artes, no boletim saiu dia 20 e 21,
é dia 21 e 22, sexta-feira à tarde e sábado pela manhã, lá no SCC, a tarde de artes, o bazar. Então, só corrigindo essas datas. E daqui a pouquinho nós vamos fazer a apresentação do pequeno Tito. Então, terminado aqui a parte do culto, antes da escola dominical, nós vamos ter esse período depois de orar pelos aniversariantes. Valdenice viajou, muitos irmãos estão dizendo, cadê a esposa? Né? Ela foi para o Japão visitar a filha e os netos, então ela vai passar uns dias lá, longe, né? E sentindo já a falta dela, mas só para explicar aqui para os irmãos que aquela madame linda que senta ali, hoje não apareceu. Que Deus abençoe, vamos louvar o Senhor? Graças a Deus, igreja, bom dia. Vamos colocar em pé. Louvar o nome do nosso Deus. O primeiro louvor, a primeira parte dele diz que nós sabemos que foi pago um alto preço para que eu e você vivêssemos essa comunhão, essa irmandade. E esse que pagou esse alto preço por nós, Jesus, nosso Deus, ele nos cobra também para que nós pagamos um preço de estarmos em comunhão, de vivermos essa irmandade. Eu sei que é difícil, nunca disseram que ia ser fácil, mas em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, em meio aos problemas que nós temos, que nós possamos pagar esse preço, de estarmos aqui unidos, irmão, como igreja, em amor ao nosso Deus. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Pensava em ti, pensava em nós. No início, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
sentem separar. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Efésios 4 começa falando que a gente age de modo digno, o chamado que a gente recebeu de viver com o Senhor Jesus, sendo como se fosse um só corpo e um só espírito. Vamos todos juntos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Neste momento eu gostaria que você pensasse naquela pessoa que faz tempo que não esteja aqui conosco, aquela pessoa que está afastada da igreja, aquele seu irmão que é irmão em Cristo, só que está afastado dos caminhos do Pai. Pense nele neste momento, lembre dele nas suas orações, depois manda uma mensagem: irmão, eu preciso de você. Irmão, Deus te ama. Volte para os caminhos do Pai e continue orando por ele, irmãos. Eu tenho o meu tio que é irmão do meu pai, que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ama ele. Eu tenho certeza que ele ama o Senhor também. Ele só precisa que o coração aqueça novamente, que o primeiro amor aqueça novamente no seu coração. Então ore por essa pessoa, ore por esse irmão que está afastado dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos no início? Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. eu declaro a paz de
nesse momento, nós vamos cantar Ainda que a Figueira. E o Salmo 113, 5 e 6 diz: Quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém, igreja. Pode se sentar. Abram, por gentileza, suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Dos versículos 1 a 8. 1 Pedro 2, 1 a 8. O tema da nossa mensagem será edificados como pedras vivas. Diz assim o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Só até aqui. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra aberta, inspirada. O Espírito Santo a preservou para nós. E nós estamos aqui em um culto e teremos alguns minutos para meditar na palavra. A fé vem pelo ouvir a pregação. Que enquanto o teu servo prega, que haja crescimento da fé, que haja salvação para quem ainda não é salvo, que haja edificação, que haja repreensão para quem precisa de repreensão, que haja conforto para quem precisa de conforto, que a tua palavra cumpra o objetivo pela qual ela foi escrita, que o Senhor nos ajude, que o Senhor patrulhe a nossa mente, a confisque, para que fique aqui concentrada na tua palavra, pacífica diante dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu chamo esse texto de crescimento espiritual, porque a Bíblia fala muito de crescimento, de edificação. Não é natural na Bíblia uma pessoa não crescer espiritualmente. Não combina com Deus, não combina com a Bíblia. Vários textos na Bíblia, vários, talvez dezenas. Eu escolhi 3. Em Efésios 2:1 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário edificado ao Senhor. O edifício cresce. Veja que aqui a ideia é que é um edifício, mesmo de Pedro, é edifício. É algo que parece apenas matéria, mineral, pedras, mas está dizendo que cresce. Em Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E, segundo Pedro, lá na frente, ele diz, 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a gente já tem uma premissa. Todos nós devemos crescer. E o que significa? Significa ser crentes mais maduros, que aguentam mais as lutas, que ora com mais frequência, que tem mais vontade de servir. Crescer quer dizer ter um amadurecimento, por exemplo, que uma criança não tem. Os adultos aguentam mais, eles podem mais, eles sabem mais, eles ajudam mais. É essa a ideia. Os crentes maduros são os que ajudam mais, que cooperam mais, que aguentam as tentações, as provações. Ele não está sempre menino na fé, ele já consegue explicar a palavra. Então a ideia é que os crentes estão crescendo, hoje maior do que ontem, e assim sucessivamente nós vamos crescendo em Cristo. Pedro usa aqui muita expressão que nós somos como pedras vivas. É até estranho você pensar que é um mineral vivo, né? É uma pedra, mas é vivo. E Pedro, talvez ele goste disso aqui quando ele está escrevendo, porque o nome dele é Pedro, é pedra.
Ele é pedra. E ele entende o que significa isso, né? Uma rocha viva, algo que vai fazendo parte de um edifício. Então, esse é o desejo da palavra de Deus, que nós cresçamos em tudo. E o que é necessário aqui? Pedro, então, ele diz, é como se fosse um degrau para o nosso crescimento. O que é necessário? Primeiro, abandonar pecados para a gente crescer. E os irmãos vão observar aqui, que aqui tem uma lista de poucos pecados, mas essa lista tem algo em comum. Pedro poderia colocar uma lista de pecados enorme, porque a lista bíblica para pecados é infinita quase. Mas Pedro escolheu aqui, sabe que tipo de pecado Pedro escolheu aqui? Pecados de relacionamento. Não são pecados aqui verticais com Deus. Todo pecado é com Deus, mas, por exemplo, aqui são pecados que têm a ver com o irmão. Daí nós cantarmos essas músicas tão propícias. Veja, ele diz assim, despojando-vos, a ideia aqui é tirar a roupa, tire essa roupa da maldade, do dolo, da hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Não é para crescer, mas como é que começa o crescimento? Perdendo, abrindo mão e trabalhando aqui. É como se os relacionamentos fossem como que alicerces para o crescimento. Pedro poderia dizer, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos cuidar desses alicerces horizontais. Sem bons relacionamentos não há maturidade. Quando marido e mulher estão brigados, por exemplo, eles não crescem espiritualmente. Não crescem. Quando o marido não trata bem a esposa, quando a esposa não trata bem o marido, quando eles não oram juntos, quando eles têm suas crises, eles não crescem. Eles não são capazes de crescer. Eles não estão bem. Ele pode dizer, eu estou bem, ou a esposa estou bem, mas não está. Quando filhos estão brigados com seus pais, eles não crescem espiritualmente. Quando nós estamos brigados, quando você fecha os olhos em oração e aparece alguém na sua mente que você está brigado, que você está chateado, que tem algo não resolvido, você não cresce, você não é pedra viva. Veja que os relacionamentos marcam, interrompem. Jesus fala isso, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus 5, quando ele diz assim, se você vem ao altar, trazer a oferta, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o pecado é de lá para cá, ele tem alguma coisa contra ti, não é que você tem alguma coisa contra ele tem alguma coisa contra ti, você que pecou contra ele em tese. Então você deixa a oferta, vai lá, reconcilia, depois você volta. Só assim Deus vai gostar da oferta. Mas é interessante que Mateus 18, o pecado é de lá para cá. Porque diz assim, que se teu irmão pecar contra ti, então o pecado é de lá para cá. Em Mateus 5, se você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o pecado é seu. E ele está magoado. Em Mateus 18, você que está magoado e o irmão que pecou. Então, o que você faz? Você vai também. Você também vai. Interessante. Aí você diz, mas não é ele que tem que vir? Sabe qual é a regra? Vai quem está mais próximo do altar. Quem tem mais sede de Deus. Quem quer crescer mais. Quem não aguenta ficar com aquilo no coração. Quem quer resolver. Quem tem fome de Deus. Quem está mais perto do altar. Quem quer cantar com alegria, quem quer ouvir a palavra e não ter nada entre ele e Deus. Então, quem é que vai? Eu é que vou porque eu estou magoado, ou ele é que vem porque ele que pecou? Vai quem está mais com fome, com sede. Então, o termômetro não é ele. Não é ele que determina se você vai ou espera. O termômetro é se você quer crescer. Então, você precisa ter comunhão com Deus. E permita-me citar apenas um pouquinho esses pecados que Pedro diz. Ele diz assim, primeiro é a maldade. A palavra grega kikia é a mesma para malícia. É crente malicioso. É gente que age com o outro com maldade. Ele faz para alguém tropeçar. Ele faz para alguém de alguma forma lá na frente tropeçar. Malícia. É o homem enganador, astucioso, velhaco.
Essa palavra aqui poderia ser velhaquice, pessoas que fazem negócios para prejudicar o outro. É isso que ele chama aqui de maldade, quiquia no grego. Dolo, que é o mesmo que falsidade na Bíblia. Você se apresentar de uma forma que você não quer se apresentar. É uma mentira. É a mesma expressão usada em 2 Coríntios 11:14 para Satanás, que ele se apresenta como luz, como anjo de luz. Ele se apresenta de uma forma que ele não é aquilo, mas ele se apresenta. Pedro ainda vai assim, as hipocrisias, capacidade de você ser em público aquilo que você é diferente em particular. Em particular, você range os dentes, seu coração se endurece para com a pessoa, mas às vezes você tem até inteligência emocional para cumprimentar, para sorrir, para dar um tapinha, para conversar, para estar junto, mas por dentro não está sarado. É o que Pedro chama de hipocrisia e que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Ele fala também da inveja, aqui nesse mesmo versículo 1, que é o ciúme maldoso, que é quando nós nos entristecemos porque alguém está indo bem. Quando Paulo diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e entristecer com os que se entristecem, me parece que mais difícil é alegrar com quem se alegra. É muito difícil, mas é uma ordem bíblica. Ficar feliz quando um irmão está feliz. Quando eu era seminarista no interior de Goiás, uma senhora esteve doente por muito tempo e lá no final da minha gestão, do meu trabalho ali, ela sarou. E eu me lembro que a gente orou muito pela enfermidade. Ela sarou. E ela sarou exatamente num domingo que era dia 7 de setembro. E aí tinha um desfile na rua, e em Goiás aquelas portas para a rua. E eu falei assim, irmã, então a Bíblia diz que se alguém está triste a gente ora e se está alegre a gente canta louvor. E ela então pegou nas minhas mãos assim e a gente levantou para orar e ela rodava comigo. E ela estava muito feliz. E aí o pessoal passando, a fanfarra passando e olhando para dentro e eu com vergonha. Eu tinha acho que 19 anos e rodopiando ali e a irmã feliz. Depois eu acalmei meu coração, falei, é mesmo, a Bíblia manda ficar feliz. Ficar triste quando alguém está feliz, não pode ser, né? Eu tive uma professora de psicologia que dizia assim, quando você está diante de uma pessoa e ela sorri, mesmo que você não queira, sorria também, porque fica empático. E se ela fica triste, então fica triste também. E Pedro só está dizendo para fazer isso, mas sem hipocrisia, né? E inveja é algo que não pode se nós amamos o irmão. E é um termômetro. Se uma pessoa que está ao seu lado, se uma pessoa da igreja, uma pessoa que você diz que ama, crescer em alguma área e você ficar com inveja, você não ama. Porque nós amamos as pessoas a tal ponto de ficar felizes quando elas crescem em alguma área, quando elas vão bem. E finalmente ele diz, e toda sorte de maledicência, que é falar mal da vida dos outros. Toda sorte de conversa maligna, maledicência. Você não cresce espiritualmente se você usar a sua voz, as suas palavras para falar mal de alguém. E a gente não precisa fazer isso, a gente pode falar em particular. E Paulo, às vezes, ele conceitou algumas pessoas de pessoas não fiéis. Por exemplo, ele chama alguns obreiros de cães. Eles são como que cães, porque são maus obreiros. Ele cita algumas pessoas na Bíblia, mas para proteger a igreja de alguma forma. Mas aqui maledicência é você falar por trás, é você fazer comentários à mesa com alguém. Isso não pode fazer. Especialmente quem tem filhos pequenos, muito cuidado. Muita gente se afasta da igreja e se afastou e não vai gostar mais da igreja porque deixou de amar a igreja na mesa de jantar. Quando o prato principal era falar do pastor, dos presbíteros da igreja, e os meninos vão ouvindo, daqui a pouco eles não têm respeito, não são felizes com a igreja. Muito cuidado.
falem sempre bem. Se tiver alguma coisa, falem pessoalmente, confronto, vai lá, vai ter com ele, vai resolver. Mas muito cuidado, especialmente com crianças, com adolescentes que estão em época de formação de conceitos, de valores. E se você vai falando mal da igreja, de alguém, aquilo você pode achar que não, mas ele vai assimilando, somatizando, e um dia ele não gosta nada daquilo. Cuidado, por isso Pedro diz, toda sorte de maledicência. Observe a expressão, toda sorte. Não falem mal, falem bem. Eu lendo esses dias, Paulo, quando ele, no final de Romanos, ele diz assim, meu dileto é Pêneto, a estimada Pérside. Veja os adjetivos que ele vai colocando, meu amado, estimado. Ele vai colocando adjetivos tão maravilhosos. E se você quer crescer espiritualmente, cuidado com a base, cuidado com os relacionamentos. Você não consegue crescer se estiver magoado, se estiver chateado, se não tiver resolvido, se for maledicente, ou se for alvo de maledicência. Cuidado, cuida da base, porque aqui Pedro poderia falar de outros pecados, muitos pecados, mas ele elegeu exatamente esses pecados, porque ele entende que esses podem fazer muita diferença na hora de crescer espiritualmente. O segundo é desejar o leite espiritual, versos 2 e 3, ele diz assim, olha, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. E nós não temos a menor dúvida de que esse leite aqui é a palavra de Deus. Desejai ardentemente. Pedro coloca aqui como um nenê, porque o bebezinho, quando ele quer leite, ele quer leite. Não tem conversa, né? Ele vai querer, ele vai brigar. A única coisa que ele sabe fazer é chorar pelo leite materno. E Pedro está dizendo, fiquem assim, desejosos, queiram isso, queiram a palavra de Deus, que é o alimento, que de certa forma que vai fazer com que você tenha saúde espiritual. Goste da Bíblia. E olha, meus irmãos, nós estamos numa geração que tem lido pouco a Bíblia e tem decorado pouco a Bíblia. Eu lembro do tempo em que as crianças vinham à frente para falar versículos. Lembram disso? Esse tempo passou. Mas nas salas eles falam, mas é preciso decorar versículos. É preciso meditar na Bíblia, é preciso pensar nela. É preciso pensar biblicamente o dia todo, não só de vez em quando. E eu digo que você precisa ler a palavra, meditar nela, ter um tempinho para meditar e ouvir a palavra. Ao ler a palavra, eu tenho chamado a atenção, porque hoje nós temos muitos devocionários, inclusive a ICEB que tem, a gente tem aqui, mas os devocionários, quando você lê um devocionário, lê aquela meditação, não quer dizer que você leu a Bíblia. Você lê um devocionário, não a Bíblia. O devocionário tem o texto, então você precisa ler diretamente o texto. Você tem que brigar com o texto. Você tem que ler o texto contra você. Você tem que vasculhar o texto. John Stott diz que a leitura da Bíblia é como um cão que rói um osso duro e depois ele deixa para lá, mais tarde ele volta e rói de novo. Você diz, não tem nada, mas ele busca. Você precisa ler. Quem tem dificuldade com a leitura, tem gente que tem hoje, então arrume um jeito de ouvir a palavra. Tem hoje aplicativos para você ouvir e meditar. Às vezes o ideal não é ler muito, se for o caso, mas meditar naquilo que a Escritura tem, e é isso que faz você ser maduro na fé. Não tem crescimento espiritual sem Bíblia. Não tem jeito. Não tem uma fórmula. Não tem uma varinha de condão. Se você não gastar tempo com a leitura,
com a meditação, aquilo vai fazer falta lá na frente. Quando, por exemplo, uma criança não tem essa leitura em casa, quando ela é adulta e que precisa de um texto, alguma coisa para falar a sua mente, ela não consegue, porque não foi guardado no coração, não está ali. É como uma informação que você tem que guardar e tem que frisar na mente das crianças. Por isso, quando as nossas crianças vêm na escola dominical, rotineiramente, domingo após domingo, a gente pode dizer, nossa, pode ser muito. Talvez eu nem precise levar os meus filhos à igreja, talvez eu possa mesmo ensinar em casa, mas os irmãos nem imaginam o que significa agora os professores ali falando, ensinando um versículo, um outro, uma palavra, uma oração, uma música. Aquilo vai trabalhando para que essas crianças sejam quase que fisgadas pelo Evangelho, e elas não vão se afastar, e se afastar um dia, quando for velho, ele tem toda a chance de voltar. É como um peixe fisgado. Você pega um peixe, eu já quero descobrir por aqui onde é que a gente pesca, e ele vai para debaixo da canoa, vai para debaixo dos galhos, ele pode brigar com você, mas ele está fisgado, não está? Se ele estiver bem fisgado, na hora certa ele vai subir. Queridos irmãos e os pais e quem vai ser pai, fisgue o seu filho enquanto ele é criança. Agarra, briga com a alma dele, ensine a palavra, porque se ele for fisgado, ele vai ter que sair, ele vai ter que se levantar. A meditação na palavra, lendo, e ela que é doce, genuíno leite espiritual, ela que faz com que haja crescimento para a salvação. Não é que você vai lendo para ser salvo, é que aqui é a salvação andando, a santificação, e é a bondade do Senhor no versículo 3, é a preciosidade de Deus para nós. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos crescendo na palavra, vamos sendo saciados. E eu aprendi desde cedo que nós temos o que eu chamo de tripé do crescimento espiritual, que é ler a Bíblia, orar e comunhão com os irmãos. Se você apenas lê a Bíblia e não ora, então você é como se fosse uma via de mão dupla. Você só absorve, mas você não responde a palavra. A minha orientação sempre é que nas devocionais você primeiro leia, você primeiro lê e depois você responde. Ore o texto, ore aquele versículo, ore aquilo que você acabou de ler. Senhor, eu estou vivendo isso aqui pode crescer em mim? Quando nós lemos aqui, será que eu estou sendo maledicente, doloso, hipócrita, invejoso? Trabalhe em mim, você responde. Se você apenas ora, mas não lê a Bíblia, eu quero reverberar aqui um Sebastião Arruda, um pastor presbiteriano amigo. Ele diz: se você não quer ouvir a palavra de Deus, por que Deus tem a obrigação de ouvir a sua palavra? Se você não quer ouvir a Deus na palavra, por que Deus vai ouvir você? Se você não tem prazer em ouvir Deus pela palavra, por que Deus teria prazer em ouvir a sua voz? Então, é essa conversa. Você ora, você lê a Bíblia e você ora. E o terceiro, para dar saúde espiritual, é comunhão com os irmãos, que faz parte dessa edificação. Queridos irmãos, eu nunca conheci, um só crente, sadio, espiritualmente, fora da igreja. Nunca conheci. Não conheci. Ele pode tentar, ele fica ali, mas logo ele faz amizade, porque todo ser é social. Ele começa a conversar com gente que não ama Deus, ele começa a ter seus modus operandi, todo diferente. Ele vai se desfigurando, ele vai tendo uma vida mais largada, sem disciplina eclesiástica, sem a ceia, sem participar da comunhão, sem a orientação, sem a disciplina. E ele não fica bem espiritual. Eu não conheci. Conheci muita gente que tenta, mas não fica firme. Não tem jeito. Não tem jeito. É o tripé. Então você lê a Bíblia, você ora
e você mantém comunhão com os irmãos, e aí você tem saúde espiritual. Pedro chega a dizer, no versículo 8, que algumas pessoas tropeçam na palavra. No versículo 8, no início, fala que Jesus é que é a pedra de tropeço. Não fala? Os versículos anteriores dizem que ele é a pedra de tropeço. O verso que os construtores rejeitaram, o verso 8, pedra de tropeço. Mas aqui Pedro está dizendo que tropeça na palavra. É porque, então, a gente tropeça em Cristo ou na palavra? É que Cristo e a palavra são um só. João 1, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus 1, 3, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala em Jesus. É a palavra que nos dá comunhão com Jesus. Sem a palavra não tem comunhão. Jesus e a palavra são indivisíveis. Ele é a manifestação, ele é a revelação. Paulo chega a dizer que ele é o amém de Deus, a concretização de todas as coisas. Então você precisa da Bíblia para crescer em Jesus. Não tem crescimento só sem a Bíblia toda. E nós temos esse movimento, um movimento que diz que só o Evangelho é Bíblia. Só é Bíblia a partir de Jesus, da vida de Jesus. Jesus é a revelação. Jesus citou o Antigo Testamento dezenas de vezes. Jesus citou Gênesis. Jesus citou Jonas. Jesus citou Isaías. Jesus citou Zacarias. Então, e como é que a gente... Se é só Jesus, se ele cita todo o Antigo Testamento. Quando ele está em Lucas 24 com os discípulos para Emaús, ele diz assim, examinai a Escritura, porque são elas que testificam de mim. Aliás, ele diz assim, toda a Escritura, começando de Moisés até hoje, testifica de mim. Então, toda a Bíblia. Você precisa de toda a palavra para crescer espiritualmente. Esse é o próximo passo. E, finalmente, para crescer, nós precisamos ser edificados sobre essa cristologia. Quando Pedro diz, por exemplo, verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive. O alicerce de toda a fé cristã está na pessoa de Jesus. Essa foi a construção do Antigo Testamento que os judeus não entenderam. Todo o Antigo Testamento constrói a pessoa de Jesus, vai apontando para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que estava lá sendo sacrificado, exemplificado, tipificado nas ofertas. Jesus é o próprio tabernáculo, presença de Deus entre os homens, né? O lugar de encontro com Deus. Ele é o tabernáculo. João usa essa mesma expressão, esquenê de tabernáculo, diz que ele habitou entre nós. A palavra é esquenê. Ele veio morar como se fosse um tabernáculo entre nós, João 14. Ele é a arca. Pedro diz isso. Jesus é a própria arca de salvação. Jesus é o templo. Jesus está tipificado nos sacerdotes, nos profetas e nos reis do Antigo Testamento. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele está ali. E quando os judeus olharam para ele e não entenderam, Pedro diz assim, ele é a preciosidade, mais uma pedra, verso 7, que os construtores rejeitaram. Os construtores aqui são todos os do Antigo Testamento, os escribas, os fariseus, eles rejeitaram essa preciosidade, não entenderam até hoje. Mas ele diz para nós, é algo precioso, ele é o fundamento da nossa espiritualidade, ele é o cerne, sobre ele é que nós edificamos a igreja, ele é para nós uma preciosidade, e quem tropeça nele se perde eternamente. Não tem jeito de ser neutro em relação a Jesus. É como não tinha jeito de ser neutro em relação à arca. Ou você entrava nela, ou você está perdido eternamente. Não é verdade? Não tem jeito, não tem um monte. A arca ficou mais ou menos de 17 a 20 metros acima do monte mais alto da face da terra, o Everest. Então não tinha lugar nenhum seguro.
Por isso Pedro diz, ele é a preciosidade para nós, mas para os descrentes diz aqui, verso 7, é a pedra que os construtores rejeitaram. Não tem jeito. Rejeitou Jesus, se perdeu eternamente. Quando uma pessoa chegar diante do trono branco, no julgamento, não vai se perguntar o que ele fez, se ele foi bom, se ele cuidou de gente, se ele fez ação social. Vai perguntar o que você fez em relação a Jesus. É isso. O referencial é Jesus. E se não aceitou Jesus, pode ser a melhor pessoa sobre a face da terra, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, mas perece eternamente no inferno, se não tiver tido um encontro pessoal maravilhoso com o que Pedro chama aqui preciosidade. Só Jesus salva. Só Jesus liberta do inferno eterno. Não existe outro nome, o único nome que salva. O único nome capaz de resgatar uma pessoa do inferno. Somos informados que quando ele morreu, ele foi ao inferno. Ele resgatou ali daquela parte ali, o Hades, que fazia separação. Ele levou cativo o cativeiro. Única pessoa que pode salvar eternamente. Por isso Pedro diz, ele é a preciosidade. Mas Pedro, ele adianta um pouquinho. Ele diz que nós também somos parte do fundamento da edificação da igreja. Por exemplo, no versículo 5, quando ele diz assim, também vós. Ora, também, esse também, essa conjunção aqui é aditiva. Ele tá dizendo, vocês também são pedras que vivem, vocês também fazem parte da edificação espiritual, vocês também podem crescer espiritualmente, vocês também podem oferecer a Deus o melhor. E aí Pedro muda a ideia do templo, na mente dele está o templo lá de Herodes, ele tira a ideia de pedra e ele diz, vocês são sacerdotes desse templo. Que interessante, como a mente de Pedro é muito ávida, muito arguta. Ele diz assim, olha, Jesus é a pedra, e nós somos como que pedrinhas na construção, tijolos na construção. Aí Pedro muda a figura, mas vocês também, nesse templo, vocês não são só as pedras que vivem, vocês também são os sacerdotes, no versículo 5. E vocês também oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E aí Pedro, para completar, diz, e a única forma de oferecer um sacrifício agradável é por intermédio de Jesus Cristo, final do versículo 5. Não é pela sua bondade. Você não há nada em você nem em mim que Deus goste e se agrade. Nós não cheiramos bem perto de Deus. Nós somos diante de Deus trapo de imundície. Deus não tem por que gostar de nós. Deus não tem por que gostar de nós. Ele não gosta. Ele só nos aceita e só nos ama por causa daquilo que Pedro diz, por intermédio. Por aquele intermédio que está no meio, que está entre você e Deus, só por causa de Jesus. O único mediador, o único nome. Quando você vai conversar com Deus, por isso a cruz foi lá em cima. Jesus nunca foi apedrejado, a cruz, porque você olha para cima e Deus olha para baixo. E onde é que Deus nos encontra? Na cruz. É o único lugar que Deus pode encontrar você, para você não ser fulminado, é na cruz. O único lugar que Deus te aceita é na cruz. O único lugar que Deus te aceita é no sacrifício vicário, é no sangue. Lembram quando o anjo, em Êxodo 12, o anjo vinha para matar as pessoas no Egito? E o que é que fazia com que o anjo passasse pela casa? O que fazia com que o anjo não entrasse para matar o primogênito? O sangue na porta. Quando o anjo via o sangue, ele passava. É essa a ideia, é isso que aconteceu com Jesus. Deus vem para tirar o melhor de nós, para nos fulminar, para nos mandar para o inferno eterno, mas ele vê o sangue de Jesus em nós, o sangue purificador, o sangue remidor, e por causa do sangue, não nosso, mas do Filho, ele passa, e ele nos aceita, ele aceita a nossa oração,
Ele aceita a nossa música, por isso Pedro diz para nós oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis. A única forma de sermos agradáveis no versículo 5 é por intermédio do Senhor Jesus. Que maravilha, que bênção maravilhosa. Eu não sou aceito, eu sou terrível demais, mas em Cristo eu sou aceitável. Daí a oração do puritano: marquei o encontro com o diabo atrás da cruz de Cristo, porque ali Deus me protege. Só a conversão protege, só o sangue de Jesus. Por isso a gente ora em nome de Jesus, e isso é maravilhoso. Os salvos fazem parte da construção como sacerdotes e como pedras que vivem. Eu quero terminar dizendo que o versículo 4 diz: chegando-vos para ele. Aqui tem uma ordem. Chegue para perto dele. Os salvos já sabem como é que a gente chega perto do Salvador, em oração. Nós chegamos perto quando nós oramos, quando nós invocamos o seu nome. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Quem não é salvo ainda tem que chegar pedindo misericórdia. Conversão é chegar perto de Jesus e falar: eu quero, eu te recebo, eu quero ter um encontro com o Senhor. Chegue para Ele, esse é o convite. E Ele diz que para nós isso aí é uma preciosidade, é precioso. Nossos hinos dizem o quanto Jesus é precioso para nós. Três pontos nessa edificação. Cuidado com os pecados de relacionamentos. Quer crescer espiritualmente? Não está crescendo? Avalie seu coração. O marido não está crescendo espiritualmente? Avalie o seu relacionamento com a esposa. Está cuidando da esposa? Está amando? Está protegendo? Está estendendo as mãos? Está considerando como a parte mais frágil? Porque ela é mais frágil? Pode parecer que não, mas é mais frágil. Como um presente de Deus para você, que te faz bem. Quem acha uma esposa, acha um tesouro, né? Eu acho que eu fiquei meio nostálgico, porque a minha não está aqui agora, né? É maravilhoso, né? Só não vou chorar. Porque agora que fizeram 3 dias, né? Daqui um mês, eu vou chorar. E se a esposa não está sendo zelosa com seu marido, bondosa, carinhosa, humilde, submissa, ela não vai crescer espiritualmente. Não cresce. E tem muita esposa que não é amorosa com seus maridos. Eu conheço, eu já vi. Segundo, quer crescer? Mergulhe na Bíblia. Conversa com Deus. Leia a Bíblia. Decore versículos. Coloque versículos nas paredes da sua casa, no teto, no carro. Ouça a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite na Bíblia. E terceiro, põe cristologia na sua vida. Que Jesus seja o centro de tudo, o alicerce de tudo que você vai fazer. Se Jesus aprovar, faça, senão não faça. Cristologia. Para mim, o maior pecado hoje é falta de cristologia nas nossas músicas, até nas pregações. Cristologia, quem é o centro de tudo. E se isso acontecer, nós vamos ser edificados como um templo, pedras vivas. Olha aqui, construção da igreja, pedras vivas. Gente que vai ajudar na construção. Sacerdócio que oferece, por intermédio de Jesus, sacrifícios espirituais. Que pena que no versículo 9 diz que alguns tropeçam, são desobedientes, e Pedro chega a dizer que até foram postos para a desobediência. A gente não entende como alguns não chegarão à salvação, alguns se perderão, alguns foram feitos para desobedecerem eternamente, foram feitos para isso, diz Pedro. A gente não entende, mas enquanto estamos aqui, nós vamos pregar o Evangelho para buscar aqueles que não têm em Jesus tropeço algum. Que Jesus não seja tropeço para a sua vida.
Senhor Deus, obrigado pela tua palavra tão boa, tão reta, tão certa. Que o Senhor continue aplicando a tua palavra nos nossos corações. Durante todo esse dia, durante toda essa semana. Senhor, nós queremos crescer. Eu quero crescer espiritualmente. E todos aqueles que querem, têm toda a possibilidade, brigando com seus relacionamentos, meditando na palavra e tendo Cristo como o alicerce de tudo que é e que faz. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Nossa equipe de música, nosso pós-lúdio, eu vou descer para orar com os irmãos e fazer a apresentação do Tito, que está ali aguardando pacientemente, né?